Olá! Então vamos continuar a leitura e já estamos nos encaminhando para o final. Muitos nomes nesse momento, nós tivemos um andamento grandioso nessa parte 2, capítulos 3 a 6, hein? A coisa fluiu bem. O que vocês estão achando? Comenta aí com a gente, né? Deixe seu comentário, o que você está achando dessa história fantástica. Pessoal, então encontramos Saulo feliz com a sua tecelagem, vivendo bem, e até que acontece a fundação da igreja de Antioquia, ou de Antioquia, melhor dizendo, por Simão Pedro. E aí, pessoal, como é que estão? Como é que foi a sua leitura desta parte 2, capítulos 4 a 6? Gente, foram 100 páginas, mas foi uma história muito detalhada, cheio de personagens. Olha só, a história deu uma guinada, hein? Pois bem, a gente começa ali no capítulo 4 com Saulo feliz no seu ofício de tecelão. A gente percebe, né, que a gente percebe no livro o tanto que a simplicidade nos faz bem, né? Eu particularmente vejo o detalhamento ali da simplicidade, da humildade dos personagens, e a gente fica muito confortado, né? E você? O que você achou? Comenta aí conosco o que você achou dessa parte aí do livro, né? Coloque aí seu comentário na descrição do vídeo. Pois bem, na cidade de Antioquia, Simão Pedro funda uma igreja do caminho e coloca Barnabé como diretor dessa igreja. E aconselha Barnabé a chamar Saulo, porque Saulo tem todo o know-how, né? Tem todo aquele conhecimento das leis de Moisés que pode ajudar, e também um bom conhecimento do evangelho. Barnabé não titubeia, chama Saulo. Saulo aceita com felicidade, mas com uma condição, que ele não vai abdicar do seu ofício de tecelão. Barnabé aquece, fica tudo tranquilo, e Saulo então vai a Antioquia para ajudar na direção da igreja, né? E para difundir o evangelho de Jesus. Muito bem, ali está fundada a igreja, mas aí os problemas começam a acontecer. Isso vai ser uma máxima, né, gente? A cada fundação de uma nova igreja, e você vai perceber isso nessas 100 páginas que lemos, os problemas, as adversidades vêm para testar a fé de Saulo, né? Então, né, ele estava ali em Antioquia e recebe a notícia de que lá em Jerusalém não está nada bem, né? Tiago, filho de Zebedeu, foi assassinado porque pregava a palavra de Jesus. As autoridades não aceitaram e mataram o Tiago, filho de Zebedeu. Eu até achei que fosse o Tiago apóstolo, mas não é. É Tiago, filho de Zebedeu, que era adepto ali à casa do caminho e tudo. O Simão Pedro, então, busca junto às autoridades, né, como fez com Estevão, busca o cadáver, ou tenta buscar o cadáver de Tiago, filho de Zebedeu, para poder lhe dar um sepultamento, né, mas não vai ser bem compreendido e vai ser preso. Então, e aí quem fica na frente ali da igreja do caminho de Jerusalém é o Tiago apóstolo. Chega essa mensagem então lá para Saulo, ali que estava lá em Antioquia. Saulo então diz a Barnabé: nós temos que ir a Jerusalém, nós temos que ajudar. Simão Pedro consegue sair da cadeia por um milagre, né? As portas se abrem. Simão Pedro sai, lá em Jerusalém ele retorna à casa do caminho, eles o aconselham a ir embora e ele vai para Jope. Nesse meio tempo, Saulo e Barnabé chegam a Jerusalém para dar seu alento
e ficam sabendo de tudo. Tiago os recebe, mas não chama para que eles aposentem-se, hospedem-se ali na casa do caminho. Isso causa uma estranheza. Eles percebem um Tiago diferente, Tiago falando de circuncisão, que era um ato bem farisaico, né? Então eles percebem um Tiago diferente, inquinado para os fariseus. Então isso também causa estranheza aí em Saulo e em Barnabé. Saulo e Barnabé, então, que estavam no relento, resolvem ir para a casa da irmã de Barnabé, que era ali a Maria Marcos, mãe de João Marcos, futuro Marcos Evangelista. Então, eles vão para a casa de Maria Marcos, ficam conhecendo João Marcos, que era, pela mãe, né, era aquele orientado a seguir Jesus Cristo. João Marcos assente com isso, ele é fervoroso nesse sentido, de difundir o Evangelho, ajudar nos caminhos de Jesus Cristo. Pede para acompanhar, né, a mãe pede para que João Marcos acompanhe Saulo, melhor dizendo. Paulo vai ser na frente. Foi interessante esse capítulo, esses 100 páginas, nos traz a transformação de Saulo para Paulo. Estou aqui adiantando um pouquinho. Mas Saulo e Barnabé conversando com a mãe, com Maria Marcos diz, olha, dê uma chance para o meu filho, vamos, deixa eles o acompanharem, né? Eles os acompanhar, melhor dizendo. Enfim, e Saulo aquece com isso, né? E Saulo fica ali em Jerusalém e começa a se preocupar com essa questão da centralização da palavra do Evangelho em Jerusalém, porque ele chega à seguinte conclusão: olha, Simão Pedro está lá em Jope. Nós temos 4 apóstolos, dos 12 de Jesus Cristo, 4 estão com residência fixa em Jerusalém. Felipe e João tiveram que se ausentar, tiveram que sair da cidade. E ele começa a se preocupar com essa história de ficar muito centralizado. Ele fala, inclusive, num diálogo, ele diz, olha, se Simão Pedro morrer, daqui 50 anos, a palavra de Jesus vai findar. Jesus vai ser visto como um aventureiro, nós não podemos deixar isso acontecer. Foi então que ele teve a inspiração de ir difundir a palavra de Jesus, o Evangelho, em outras regiões. Conversando com Barnabé disse, olha, eu tenho que ir a Chipre, eu tenho questões familiares a serem resolvidas ali. E Saulo falou, então vamos para Chipre, vamos para lá e vamos difundir o Evangelho lá, vamos falar sobre a boa nova. E eles então, junto com João Marcos, se dirigem para Chipre. Nesse caminho para Chipre, eles vão com muito humildade, né? Vão com a simplicidade que lhes é peculiar, felizes por essa missão, por esse objetivo que Saulo parece que está chegando à conclusão que é o seu. Eles chegam em Chipre, começam a pregar a palavra do Senhor, e aí começam a fazer algumas curas, obviamente por intermédio de Jesus, e isso propala na cidade e chega aos ouvidos do líder administrativo lá. E chega um belo dia que esse líder administrativo manda chamar Saulo e Barnabé para ir lá no palácio. Eles ficam assustados, meu Deus, o que vai acontecer? Mas vão, porque devem pregar o Evangelho. Chegam no palácio, lá são apresentados para esse líder administrativo que se chama Sérgio Paulo. Quando Saulo ouve falar em Sérgio Paulo, ele se recorda do Sérgio Paulo que ajudou Estevão, lembra? Lá no primeiro vídeo nosso, se você não se recorda, volta lá. Sérgio Paulo estava no navio quando o Estevão era aquele escravo que remava, ele era aquele nobre que estava doente e que ninguém quis ajudar. Ele tinha muitos amigos quando ele era são, mas quando ele ficou doente, ninguém quis ajudar. E aí designaram Estevão para ajudá-lo, para tratar dele. Estevão esteve lá,
ajudou Sérgio Paulo e ele melhorou. Sérgio Paulo, então, resignado, porque Sérgio Paulo ia ser jogado no mar em virtude da doença que ele estava, uma febre, cheio de feridas, que era extremamente contagiosa, não sei se vocês se lembram. Ele ia ser jogado no mar, mas ele disse não, aí ele foi curado por Estevão, né? E Estevão, então, teve um agradecimento de Sérgio Paulo. Sérgio Paulo pede para levar Estevão até a ilha, né? Até o continente. Fala que vai matá-lo, mas não mata. Não mata, na época ele chamava Gesiel, Estevão. E então Sérgio Paulo ajuda, e aí toda a saga de Estevão se dá com essa ajuda de Sérgio Paulo. Saulo se lembra disso e fala, olha, e ele percebe que esse administrador chamado Sérgio Paulo está muito doente. E não foi para reprimi-los que Sérgio Paulo o chamou, foi para pedir ajuda. Sérgio Paulo tinha um mago, Bar Jesus, que chamava-se Bar Jesus, e quando chegou Saulo e Barnabé, pediu para todo mundo sair, fica só o Bar Jesus, Saulo, Barnabé e ele, Sérgio Paulo. Ele fala sobre sua doença, ele obviamente quer a cura, né? E ele pede a prova, né, da existência de Jesus, né? Porque como é que Jesus curava? Porque eles dizem que Jesus é que faz a cura. E ele falou, não desconfie nem confie em ninguém, mas eu preciso de uma prova. É quando Saulo conta a história do navio para Sérgio Paulo. Sérgio Paulo fica então estupefato com a história, né? E diz assim, nossa, esse aí é um mago, esse aí realmente é a prova de que Jesus existe, né? Ele sabe dessa história. Nesse meio tempo, Bar Jesus não aceita e critica Saulo, critica Jesus, e Saulo diz assim, olha, eu tive que ficar cego para poder acreditar no Mestre Jesus. Isso poderia acontecer com você, para você ter um pouco mais de complacência. E Bar Jesus, o mago, fica cego. Fica cego por 4 horas. Saulo intercede e o cura. Nesse meio tempo, então, Sérgio Paulo tem a plena convicção. Sérgio Paulo vai ser curado. E Sérgio Paulo, então, diz a Saulo que estaria muito grato, que ele poderia fazer. E Saulo então diz assim, eu queria que você me ajudasse a fundar uma igreja do caminho aqui em Chipre. É quando Sérgio Paulo se predispõe. Nesse meio tempo, Saulo vai conversar com Barnabé, muito felizes porque conseguiram uma excelente vitória na propagação do evangelho. E Barnabé vira para ele e diz assim, ô Saulo, quando você foi batizado por Ananias, você não quis mudar seu nome, mas agora você teve um êxito tão importante, acho que é o momento de você alterar seu nome como um marco, né, da sua transformação. E Saulo então diz, olha, eu não quis alterar meu nome porque eu era o verdugo, eu tinha toda uma história para alterar, eu precisava aprender muito, eu não vou mudar muito meu nome também agora não. Eu até aqueço, aceito o que você me disse, eu vou mudar de Saulo para Paulo, só para marcar esse momento dessa missão que eu agora entendo que seja minha, da difusão do evangelho. E isso se deu. Então nesse momento, Saulo se transforma, muda de nome para Paulo. E a partir daí, o livro vai se desdobrar nessa questão, sempre chamando Saulo de Paulo. Eles então ficam exultantes e resolvem prosseguir viagem. Eles agora prosseguem viagem para Panfilha. Lá em Panfilha, eles encontram, eles chegam nesse caminho para Panfilha, João Marcos titubeia, ele não quer ir, ele é até muito devoto, mas ele fala que nesse caminho tem muitos bandidos, não tem quase, é muito árido, eles não têm muitas condições, e ele titubeia e diz, não, eu vou voltar para Jerusalém. Saulo fica um pouco decepcionado, mas libera o jovem, e eles vão
para Panfilha. Lá em Panfilha, nesse caminho, eles estão ao relento, muito felizes com o êxito lá em Chipre, muito satisfeitos, vão dormir ao relento, mas naquele detalhamento do livro, muito bem escrito, você se sente lá, você se sente com aquela leveza, você se sente com aquele doce sabor da humildade, ser simples, de que o material de nada importa. E eles estão ali no relento, quando chegam dois bandidos, dois ladrões, e ameaçando a vida deles, pedem o dinheiro que eles têm. Paulo então diz, olha, entrega o dinheiro e entrega também esses pergaminhos, que é um tesouro. Aí os bandidos, um tesouro esses pergaminhos tem aí a palavra que é um tesouro. Os bandidos então pegam o pergaminho e vão embora e dizem assim, olha, vocês têm que dar graças a Deus porque nós não tiramos a vida de vocês, e vai embora. Barnabé então indaga Paulo, nossa, além do dinheiro, que agora nós não temos mais nada nem para comer, ainda levaram nosso evangelho. E aí Paulo, né, diz assim, não, nós vamos encontrar comida pela estrada, vamos acreditar em Jesus. E eu tenho ainda alguns pergaminhos de Lívio, né, que tinha... ele tinha alguns pergaminhos com ele ainda, e falou, tá tranquilo, foi bom que a gente vai difundir o evangelho, esse não é o nosso munus? Então, eles vão felizes, chegam na cidade, lá sem dinheiro, mas Paulo dizendo assim, olha, eu faço a minha tecelagem, vamos procurar alguém que mexa aí com a tecelagem, né? Chega lá em Panfilha e aí encontra lá o Ibrahim. Ibrahim é um comerciante lá que mexe com essa área de tecelagem. Paulo intercede junto a Ibrahim, diz assim, olha, eu estou precisando, eu estou sem dinheiro, me ajuda. Ah, diz Ibrahim, não tem condição, o comércio está ruim, não tem jeito. Ele diz, olha, eu trabalho por pão e teto, só um pouco, pelo amor de Deus. Ibrahim então deixa ele entrar. Barnabé, por sua vez, vai procurar emprego também. Ibrahim, Paulo, né, continua ali a pregar, ele prega pelas ruas a palavra de Jesus e funda, para você ter uma ideia, uma igreja na casa de Ibrahim. Ibrahim é uma pessoa boa, gosta da palavra de Jesus e deixa fundar ali a igreja. Nesse meio tempo, Barnabé consegue um emprego com Eustáquio, né? O emprego é de oleiro, e eles ficam muito felizes dentro daquela humildade, simplicidade de poder ter algum dinheirinho para poder, pelo menos, pagar um quartinho, né? Então, eles fundam ali, junto a Ibrahim, Eustáquio, a igreja, mais uma igreja do caminho. O fato é que eles vão pregando e tem muita gente, os gentios gostam muito e tudo, mas os judeus ali, os israelitas, eles não estão de acordo. E a sociedade, então, resolve expulsar tanto Paulo quanto Barnabé. E vão em cima de Eustáquio e de Ibrahim e dizem assim, olha, se vocês não expulsarem eles, quem serão os expulsos serão vocês. Eles vão perder regalias, vão ser expulsos. Então, Ibrahim e Eustáquio, muito emocionados de terem que fazer aquilo, tem que mandar Paulo, né, chamado Paulo, e Barnabé embora. Eles já haviam fundado a sua igreja e resolvem seguir adiante. Eles vão adiante, chegam numa outra cidade e nessa cidade eles vão pregar o evangelho, como era a missão de Paulo, né? E nessa cidade iam pregando, e ali nessa cidade acontece um fato marcante, porque uma noiva chamada Tecla, noiva de Tamires era o noivo ali, é o nome aqui feminino, mas lá masculino. Ela começa meio que se apaixonar pelas pregações de Paulo, e ela então um dia pede um particular com Paulo, ela dá aquelas, né, joga aqueles jogos de olhar e tudo, e pede para falar com Paulo, para declarar-se para ele. Paulo então a refuta, mas nesse meio tempo que ele está a refutando, o noivo chega, e o noivo então
muito tomado pelo ódio, pelo rancor, ele com muita raiva, ele destrata Paulo, chama ele de aventureiro, de sedutor e passa então a levar Paulo com esses adjetivos pejorativos para a sociedade. E então o povo da sociedade admoesta Paulo, né? E Paulo fica sabendo que ela, Tecla, por ser uma órfã de pai, uma noiva que foi pega naquela situação, que na verdade não estava acontecendo nada, mas na cabeça do noivo estava, seria queimada na fogueira se ela fosse ter com Paulo mais uma vez. Então Paulo não tinha medo da situação, mas ele estava protegendo a moça porque ela ia morrer, e ele então vai embora. Ele vai embora com Barnabé. Bom, então eles vão para Listra, eles vão para essa cidade com uma carta de recomendação de Onesíforo, que era então da cidade anterior, e lá vão ter com Lloyd, que era uma viúva, e com seu neto Timóteo. Ali eles então são muito bem recebidos e começam a pregar a palavra do Senhor. Mais uma vez, nós temos uma parte da sociedade que quer muito conhecer o Messias, mas tem uma parte da sociedade que não aceita. E essa parte que não aceita procura por antecedentes aí de Paulo e descobrem que na cidade anterior ele tinha cometido aquela questão, né, entre aspas aí, aquela sedução. E mais uma vez combinam de apedrejar Paulo quando ele fosse falar. Quando Paulo começa a falar, começa a ser apedrejado. Paulo, ao ser apedrejado, pensa assim, olha, eu estou pagando pelo que eu fiz com Estevão. Olha aos céus, vai sendo apedrejado até que ele cai ao chão. Nesse meio tempo, chega Gaio, um homem zarrão, forte e tudo, e intercede, dizendo, olha, ele já está morto. Ele intercede, está morto, e vai até Paulo, percebe que ele está vivo. Então, ele cuida então da turba, diz, olha, aqui pode ir embora, que vamos deixar ele para os cães e tudo, ele já está morto. E libera Paulo. Como aconteceu, gente, com Estevão, a mesma coisa, se você lembrar, aconteceu a mesma coisa com Estevão, né? Só que Paulo sobrevive e é orientado a ir embora. Ele vai embora e leva consigo Timóteo, que também ajudou ele nesse momento com o Gaio, deu água para Paulo, e tinha um bom interesse pela obra de Jesus. E eles então seguem o caminho, seguem na empreitada de poder difundir a palavra de Jesus. E eles então vão para a próxima cidade, né, Derbe. Lá em Derbe, Paulo fica por algum tempo, um bom tempo, para se restabelecer, porque realmente ele foi muito vilipendiado, né? E ali ele fica até que ele possa, então, seguir em frente, seguir adiante. Eles, então, depois de Derbe, voltam para Antioquia. E lá em Antioquia eles percebem que a igreja oscilava, os gentios estavam sendo tratados com zombaria, ela tinha perdido o seu objetivo. Então Saulo percebe aquilo e chama Simão Pedro. Teve a grande ideia de chamar Simão Pedro, que era o fundador da igreja de Antioquia. Simão Pedro vem, todo mundo gosta dele, ele traz a boa nova, ele vem com aquela firmeza de caráter, boas vibrações ali para Antioquia. E ele vai indo muito bem, até que Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém, que estava muito inquinado para os fariseus, manda 3 mensageiros para terem com Simão Pedro. Simão Pedro fica emudecido, ele se retrai, ele muda aquela vibração que ele tinha. Paulo se preocupa com isso,
ele percebe aquilo por algumas semanas, ele então vai à pregação e ele então fala na pregação que está decepcionado com a forma que que a forma que Simão Pedro estava agindo, né? E Barnabé tenta interceder e fica aquela história de quem era a favor de Tiago e quem era a favor de Simão Pedro, fica uma situação muito ruim. Paulo, obviamente, querendo trazer para o prumo, né, a igreja, né, até que Simão Pedro se manifesta com muita serenidade. Ele não vai nutrir aí, ele não vai falar, ele não vai entrar nessa briga, ele vai dizer assim: olha, eu tenho muitos erros, eu neguei Jesus e eu quero que vocês orem por mim. Vamos ler o Evangelho? E quando Simão Pedro faz isso, ele acaba que ele não toma partido de nenhum dos dois lados, e ele acaba que fortalece a igreja de Antioquia, né? E eles então, após isso acontecer, vão para Jerusalém, vão ter com Tiago, porque eles precisam dar um alento aos gentios que estavam sendo tão zombados, né? Era uma questão envolvendo a circuncisão dos gentios. Eles chegam em Jerusalém, Tiago a favor da circuncisão dos gentios, e eles vão então a várias assembleias e chegam à conclusão de que os gentios não seriam circuncidados. No entanto, eles deveriam parar com idolatrias e luxúrias. E isso vai ser escrito em pergaminho, vai virar uma regra entre eles. Saulo fica satisfeito, então Paulo, né, ainda estou ainda entre Saulo e Paulo, mas é Paulo agora. Paulo fica satisfeito e diz: olha, não tem problema, eu também acho que a idolatria e a luxúria não fazem bem a ninguém. Maravilha. Agora, a questão da circuncisão, que era o mais importante. E Paulo sai feliz dessas assembleias. Pois bem, a história se encaminha. Agora Paulo resolve que deve prosseguir nas suas pregações e vai ser inspirado. Ele acha que por Jesus, mas na verdade é por Estevão, que ele na verdade deve seguir as pregações para a Macedônia. Ali na Macedônia, novas admoestações vão ser-lhes impingidas, mas eles conseguem com afinco difundir a palavra do Senhor. E da Macedônia eles pretendem ir para Atenas. Chegam em Atenas, era uma cidade que Paulo sempre quis ir, uma cidade da filosofia, da ciência. Eles chegam em Atenas e ali em Atenas vão novamente sofrer dificuldades de transformar, de trazer a lume a palavra do Senhor. Mas o que é interessante a gente saber é que Paulo consegue entender a sua missão, que é difundir o evangelho, né? E ele tem feito isso muito bem. Vamos ver agora nos próximos capítulos, que aí se darão aí na próxima quinzena e tal. Vamos finalizar o livro. Olha só como passou rápido. Nós vamos finalizar o livro. Vão dar 100 e poucas páginas, mas a gente já encerra. E a gente vai ver como vai se dar o fim dessa história fantástica. E você? Como é que está seu ponto de vista acerca dessa grande história, magnífica história de Paulo? Conta aqui para mim nos comentários. Indica o nosso vídeo, chama a gente para o nosso canal, conta com a sua inscrição. Se você não é inscrito, inscreva-se, bate no sininho aí para você pegar as nossas notificações toda vez que sair um vídeo novo. Tá bom? Um forte abraço. Na próxima quinzena, fim do livro Paulo Estevão. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.